Sabe quando a gente ouve uma notícia sobre um evento global e parece algo tão distante? Pois é. Mas e se uma crise lá do outro lado do mundo pudesse mexer e muito na planilha de custos de uma empresa aqui no Brasil já no dia seguinte? Hoje, a gente vai entender exatamente como isso acontece, olhando para um dos setores mais sensíveis a essas variações, a gestão de frotas. Pensa comigo, uma matéria sobre tensões no Oriente Médio. Parece abstrato, né? Só que essa instabilidade mexe diretamente com o fornecimento mundial de petróleo. E aí, de repente, o que era só uma manchete distante vira um problema bem real na hora de abastecer os caminhões. O preço sobe. Simples assim. O problema do mundo vira o problema da operação, praticamente da noite para o dia. Então, para começar, vamos entender essa conexão direta. Como é que uma guerra se transforma no fim da linha num preço mais salgado na bomba de combustível? A lógica aqui é bem direta e, assim, até meio brutal. Se as rotas marítimas importantes estão sob ameaça, o risco aumenta. E risco maior no mercado de commodities é sinônimo de preço mais alto. O valor do barril de petróleo dispara e essa onda de choque começa a se espalhar. E olha só, aqui está um ponto fundamental. O impacto vai muito além do diesel na bomba. Pense em lubrificante, pneus, até nas recalchutagens. Tudo isso depende, de uma forma ou de outra, do petróleo. Esses custos, que a gente chama de variáveis, são a linha de frente. É ali que a crise bate primeiro e com mais força na operação. Mas esse aumento inicial, ele é só a primeira pecinha do dominó, sabe? Agora vamos ver como a queda dela vai empurrando as outras e reverbera por toda a nossa economia, chegando lá na prateleira do supermercado. Essa reação em cadeia, olha, não tem como escapar. O frete fica mais caro, a indústria, claro, repassa esse custo extra, daqui a pouco os preços dos produtos sobem e, no fim, a inflação aperta o bolso de todo mundo. É um ciclo que começa num porto distante e termina no nosso carrinho de compras. E essa pressão toda chega a um ponto que, bom, o governo precisa agir. A gente viu isso acontecer recentemente com investigações para cima de aumentos considerados abusivos em estados como Pernambuco. É uma tentativa de proteger tanto o setor de logística quanto o consumidor final. Tá, mas diante desse cenário todo, como é que se protege? A ferramenta mais poderosa para navegar essa crise não é um software de última geração ou um caminhão mais moderno. É algo bem mais fundamental: o conhecimento profundo sobre os próprios custos da frota. Vamos começar pelo básico do básico, então. Custos operacionais são a soma de duas coisas: os gastos para manter o veículo rodando e os gastos da estrutura da empresa, como o aluguel do escritório, por exemplo. Entender essa divisão já é o primeiro passo para ter o controle da situação. E é aqui que está o pulo do gato, a divisão que todo gestor precisa ter na ponta da língua. Custos fixos são aqueles que existem mesmo se o caminhão estiver parado na garagem. Já os custos variáveis só aparecem quando as rodas estão girando. Numa crise de combustível, é no controle desses custos variáveis que a batalha pela lucratividade é vencida ou perdida. Para ficar bem claro, vamos ver uns exemplos. Custos fixos incluem o salário da equipe, a depreciação do caminhão, licenciamento, seguros. São aquelas despesas que precisam ser pagas todo santo mês, não importa se a frota rodou muito ou pouco. Eles são a estrutura do negócio. Já os variáveis, esses são combustível, os pneus, a manutenção que aparece no meio do caminho. É tudo aquilo que se gasta mais quanto mais se roda. E é exatamente aqui que o soco da crise geopolítica é sentido de forma mais forte e imediata. Ok, entendido. Mas e aí? Como é que esse conhecimento todo vira ação de verdade? Como um gestor de frota usa essa separação de custos para tomar decisões estratégicas quando o calo aperta? É nesse ponto que surge aquela pergunta, né? Uma pergunta que muita gente deve se fazer, principalmente quando o tempo e o dinheiro estão curtos. Com tanta coisa acontecendo, vale mesmo a pena parar e investir tempo para detalhar cada centavo do custo operacional? E a resposta, especialmente num momento de crise, é um sonoro sim. Isso aqui não é um luxo, um detalhe administrativo. É, na verdade, uma questão de sobrevivência para o negócio. E o porquê disso é bem simples, na verdade. Gerenciar os custos variáveis é a batalha do dia a dia. É otimizar uma rota aqui, negociar um preço de combustível ali. Agora, controlar os custos fixos é a defesa estratégica. É o que garante a saúde da empresa no longo prazo. É preciso lutar nessas duas frentes ao mesmo tempo. Com isso, a gente chega na ideia central de tudo isso. Num mundo tão estável, entender a fundo os próprios custos não é só ficar apagando incêndio. É o maior ativo, a principal ferramenta para se preparar para o que vem pela frente. No fim das contas, a gente pode resumir tudo a uma frase:
O conhecimento detalhado da própria operação é o combustível que realmente move uma frota de forma inteligente e segura, não importa qual seja a turbulência. E para fechar, fica aqui uma provocação. A questão não é se vai ter uma próxima crise de preços ou uma nova instabilidade global, mas sim quando ela vai acontecer. A pergunta que fica é: a operação está de fato preparada para ela? O conhecimento para isso, muito provavelmente, já está dentro dos próprios números da empresa.